Ora, pois bem, boa noite a todos, bem-vindos aqui a este vídeo. Desta feita, e como é sabido, nomeadamente pelos alunos do 11º ano, hoje é sabido que hoje foi realizada a prova final do Exame Nacional de Biologia e Geologia de 2021, primeira fase. Portanto, aquilo que eu hoje trago aqui para vocês é um vídeo a fazer aqui a minha correção da componente de Geologia do exame, portanto. Para quem não sabe, eu sou o João, eu sou estudante de Geologia da Universidade de Coimbra, no 3º ano de licenciatura, e com isto decidi também dar aqui o meu pequeno contributo para aqui uma análise, se possível, mais completa e para vocês tentarem perceber os motivos do porquê de umas respostas e do porquê de não se utilizar outro tipo de respostas, ok? Ou o porquê de respostas estarem certas e de outras incorretas, melhor dizendo. Pronto, eu não vou fazer a análise da biologia uma vez que eu não tenho aptidão para isso e não tenho habilitações para, e com isto não prefiro mandar argoladas nesse sentido. Eu para isso deixo em relação aqui a outros amigos meus que eu tenho que estão em biologia, e portanto vamos então aqui à análise do exame. Portanto, nós estamos aqui a falar da versão 1, chama aqui a atenção para isso, portanto se tiverem a versão 2 é normal que as opções possam estar trocadas. E vamos então aqui fazer aqui uma pequena análise do texto. Portanto, a análise do texto coloca-nos agora aqui uma questão em que nós estamos aqui a falar do Oeste de Lisboa, no concelho de Cascais, em que há no litoral várias praias interrompidas por falésias verticais ligadas. De notar que estas falésias são também chamadas de falésias alcantiladas, ligadas na base a plataformas de abrasão marinhas, plataformas estas que ficam total ou parcialmente cobertas pelo mar durante a maré cheia. Na Praia da Parede, a dinâmica das marés expôs uma pista de pegadas de dinossauros, provavelmente agora aqui também do género Diplodocus. Espero estar a pronunciar bem, se calhar não estou, paciência. O meu latim também não é nada de especial. E segundo os investigadores, trata-se do registro mais recente de sauropodes em Portugal, um dos poucos trilhos europeus conhecidos com origem no Albiano. Para quem não sabe, o Albiano data do Cretácico inferior, ou seja, nesta forma estabelece uma idade ou andar que é pertencente exatamente à época Cretácica inferior e que tem cerca de 113 a 100 milhões de anos, ok? Notar que estes números têm sempre alguma incerteza, como devem imaginar, ok? E as pegadas estão preservadas no teto de uma camada de calcárias com superfície de estratificação quase horizontal, inclinada a 5 graus para este-nordeste, e pertencem, portanto, à formação da galé. Os sedimentos... já agora aqui uma pequena questão. De estratificação quase horizontal inclinada a 5 graus. Isto quer dizer que a estratificação, de facto, no seu começo tinha uma disposição praticamente paralela face ao plano de deposição, ok? Aliás, isso é o chamado princípio da horizontalidade inicial, ok? Quer dizer que, quando nós temos a deposição de uma camada sedimentar, ela deposita-se sempre na horizontal, ok? Porque se ela estiver inclinada por gravidade, claro que os sedimentos vão deslizar todos, não é? Os sedimentos que deram origem a estas rochas depositaram-se há cerca de 100 milhões de anos, na bacia lusitânica. Bacia essa, que é uma bacia que é formada, que é a bacia que está a oeste, ali da zona norte, mais ali da zona centro de Portugal, ok? E que é localizada na margem oeste, cá está, da microplaca ibérica, à qual é constituída, constituía o território precursor da Península Ibérica, está bem? Portanto, nesta zona costeira, as rochas apresentavam fraturas verticais que atravessam toda a sequência estratigráfica, e no interior de algumas dessas fraturas ocorrem filões constituídos por rochas basálticas, e nós aqui já temos aqui um dado que pode ser importante, ok? Portanto, estamos a falar de rochas basálticas, estamos aqui a falar de uma mineralogia, por exemplo, rica em olivinas, piroxinas, anfíbolas, séries de Bowen, ok? É importante ter essa série na cabeça. Que estão por vezes muito meteorizadas e que são pertencentes ao complexo vulcânico de Lisboa-Mafra, um complexo que eu por acaso já tive a oportunidade de visitar há cerca de 2 anos. Aqui a figura 1 representa uma carta geológica da zona e a respectiva localização geográfica atual, enquanto que a figura 2, e já agora que aproveito aqui para baixar para vocês verem, não é? A figura 1 representa, cá está, aqui uma carta geológica muito simplificada, ok? Com a atual geografia, que vocês conseguem ver, e a sua latitude atual, enquanto que a figura 2 é uma reconstituição
paleospática, ou seja, uma reconstituição da paleotectónica, neste caso alusiva à Ibéria, ok? Uma vez que é sabido que, devido ao movimento de placas tectónicas, os continentes e as massas terrestres e outro tipo de massas terrestres naturalmente sofreram movimentação e que no passado não têm e que no passado não tiveram a configuração que têm atualmente e que no futuro também irão novamente mudar. E que é conhecido os termos da Pangeia, conhecido os termos da Gondwana e os termos da Laurásia. Laurásia é a norte, Gondwana é a sul, que é mais ali no Mesozoico. A Pangeia estabeleceu-se no final do Paleozoico, ok? Aliás, eu até vou aqui mostrar aqui um bocadinho aqui alguma paleotectónica para vocês estarem aqui um bocadinho mais cientes do que é que eu estou aqui a... talvez esta aqui não seja a melhor referência. Placas tectónicas e evolução. Placas tectónicas... evolução. Não estava a querer ir. Então. Pronto, mais ou menos isto que vocês penso que estão cientes. Cá está, Laurásia aqui a norte, Gondwana a sul, e nós aqui estamos aqui a falar do final do Paleozoico, em que se deu agora aqui a Pangeia. Inclusive Portugal tem até bons vestígios da Pangeia em Portugal, com a chamada Orogenia Cínica, que está sobretudo na zona, que está muito ali na zona central de portuguesa, isso tudo, e muito bem preservada até no interior português. Depois evoluímos aqui no Jurássico, no Cretácico e agora aqui também nos dias atuais, ok? Portanto, isto é que é mais ou menos uma reconstituição paleospática. Foi só aqui uma pequena curiosidade. E em que nós até vemos que a Ibéria tinha até aqui uma latitude diferente do que aquela que tem atualmente. Atualmente a Ibéria estava a cerca de 30 graus, atualmente está a 38 graus. Ora, pois bem, vamos então agora aqui responder, e vamos deixar aqui de paleios, e vamos então agora aqui para a primeira pergunta. Na zona representada, a formação do rodízio é mais antiga de acordo com o princípio da identidade paleontológica? Não. Porque, apesar de se falar agora aqui neste caso em pegadas de dinossauros e isso tudo, se nós lemos o texto com atenção, vamos perceber que é alusiva aqui à formação da galé. Portanto, não se pode enquadrar na resposta correta. É mais antiga de acordo com o princípio da inclusão? Também não, uma vez que nós não falamos de sedimentos que estão inseridos ou de fragmentos de rocha que estão inseridos numa camada que se depositou depois destes, ok? Ou depois deste, ok? Aqui não se fala nesse aspecto. Com o princípio da horizontalidade inicial, é assim, esta pode suscitar aqui algumas dúvidas e admito que possa haver aqui alguns irritos. Mas não pode ser, porquê? Porque, de facto, fala-se no princípio da horizontalidade inicial, mas é um princípio mais aplicado para dizer que uma camada sedimentar que sofreu deposição na horizontal, ok? Portanto, aqui não é um marcador de tempo. Apenas serve para dizer que, olhem, esta camada antigamente teve uma deposição horizontal. Não serve para dizer que a formação do rodízio é mais antiga que a formação da galé. Nós com isso não podemos dizer isso. Na verdade, a resposta estava aqui na legenda. Uma vez que nós, a partir da legenda, conseguimos ver que a formação do rodízio está por baixo da formação de galé, complexo vulcânico de Lisboa e também dos próprios aluviões cenozoicos. Com isto, nós temos que aplicar o princípio da sobreposição, pois a formação do rodízio constitui aqui a base deste conjunto que está aqui representado, ok? Na verdade, a resposta estava na legenda, ok? Portanto, aqui na pergunta A, aqui na pergunta 1, era o princípio da sobreposição. Na 2, os filões do complexo vulcânico de Lisboa-Mafra são constituídos com... Portanto, se nós formos às séries de Bowen, e aqui vamos pesquisar séries de Bowen, nós vamos perceber que as séries de Bowen têm como, ou que para os basaltos, como nós conseguimos ver aqui, os basaltos têm uma concordância mineralógica com as anfíbolas, com as piroxenas e com as olivinas. Os demais minerais já são mais raros.
E, portanto, nós daqui conseguimos logo excluir logo o quartzo e a moscovite como opções válidas para esta resposta. Ou seja, a opção A e B estão já excluídas. Resta-nos apenas a opção C e D. A opção C é correta porquê? Porque está aqui a dizer são mais recentes que os calcários. Ora bem, se nós formos aqui à legenda, de facto vemos que o Complexo Vulcânico de Lisboa está por cima da formação de Galé e da formação do Rodízio, que são formações carbonatadas, como inclusive estava aqui a dizer no texto. Outra análise que podemos também fazer é o facto de esta falha que está aqui presente, que é preenchida por material vulcânico, ou seja, constitui um filão, corta aqui partes da formação do Rodízio e também da zona da formação da Galé. Portanto, por esta análise, podemos dizer que o complexo vulcânico basáltico é mais recente que os calcários e que tem piroxena, ok? Portanto, aqui a resposta certa seria a resposta C, ok? A opção C. Agora, analisando aqui a calcite e a pergunta 3. A calcite, constituinte maioritária dos calcários, é considerada um mineral por ser uma substância quê? Cristalina e sólida e por possuir clivagem bem definida. Vocês acham que isto é certo? A mim parece que não. Porquê? Porque existem muitos minerais que não têm clivagem bem definida, como por exemplo a moscovite, entre outros. Na verdade há milhares de minerais já definidos que não têm clivagem bem definida e não é por causa disso que deixam de ser minerais. De ser natural e inorgânica. Aqui já podemos considerar, uma vez que se nós recuarmos à definição tradicional da IMA, nós de facto vamos encontrar natural e inorgânica como condições fundamentais para ser considerado mineral, ok? Portanto, aqui a opção B poderia ser a opção correta. De apresentar cor fixa não pode ser, uma vez que existem dois grupos de minerais no que respeita à cor. Minerais ideocromáticos e minerais holocromáticos. Os ideocromáticos são aqueles que de facto têm só uma cor e que é uma cor que funciona em função da sua composição química, e minerais holocromáticos, que são minerais que, quando puros, são normalmente incolores, mas que, devido à presença, por exemplo, de impurezas ou de fenómenos de centros de cor e por aí fora, absorvem determinados tipos de radiação que os faz ter uma determinada cor. De notar que a cor que o mineral tem não é a cor que é absorvida pelo mineral, mas sim a cor que é transmitida por este, ok? Fica então aqui essa nota. Portanto, apresentar uma cor fixa também não pode ser. E ter baixa dureza. Então, meus amigos, a calcite, ou melhor, se nós formos aqui à série de Mohs e pegamos numa série de Mohs, é muito comum nós encontrarmos o talco como com o número 1 e o gesso com o número 2, em termos de dureza, ou seja, que são os dois elementos de dureza mais baixos relativa na série de Mohs. Bem, e eles não deixam de ser minerais por causa disso. E a calcite, que é a dureza 3, coitada, vai deixar de ser mineral por causa disso? Não faz sentido. Portanto, é que esta opção também estaria errada. Ou seja, era apenas a opção B que estaria aqui correta e seria a mais adequada para a resposta que vocês deviam dar. As pegadas de diplo as pegadas de diplodoxos. Eu peço desculpa mais uma vez aqui este latim macarrónico, mas enfim. De diplodoxos, assim é que é. Existentes na praia da parede, fossilizaram porque o ambiente de sedimentação possui um elevado hidrodinamismo. Este aqui é um bocadinho suspeito. Porquê? Porque se temos agora aqui um elevado hidrodinamismo, nós não vamos ter condições de sedimentação, porque vai ser tudo escangalhado, vai tudo pelo ar, não literalmente. Portanto, o conteúdo fossilífero não se vai conseguir preservar neste tipo de condições. Ele precisa de um ambiente calmo. A sedimentação só se iniciou após um largo período de tempo. Bom, é assim, se só se iniciou após um largo período de tempo, é normal que os processos erosivos sejam dominantes. Ou seja, a possibilidade do material ter sido erodido acaba por ser grande. Portanto, nós não podemos também meter esta opção como uma opção correta. O molde ficou preservado em sedimentos detríticos. A linha C, no caso. Acho que não. Porquê?
Porque os sedimentos grosseiros são, por exemplo, sedimentos que demoram muito tempo a consolidar em relação às argilas. E porque eles não conseguem, e também porque eles não conseguem proteger entre aspas, tão bem os restos esqueléticos ou whatever, ou, algo, ou o corpo que vai ser fossilizado ou que poderá entrar em fossilização. Estes sedimentos não vão conseguir conservar tão bem este tipo de material, ou seja, não vão conseguir preservar tanto o resto dos peixinhos, ok? Portanto, a opção C também não é válida. Válida sim é a opção D, porque a formação de rochas bioquimiogénicas permitiu registrar a sua forma. É muito comum, nós temos agora aqui grande biodiversidade, é muito comum nós temos agora aqui também, é muito comum nós também termos, peço desculpa, estava aqui a minha cadela aqui a pedir-me comida. Portanto, é muito comum nós termos rochas bioquimiogénicas associadas também a restos de seres vivos, não é? E isso de facto é muito presente. Por exemplo, muitas conchas, muitos restos esqueléticos, muitos exoesqueletos, são constituídos por carbonato de cálcio, não é? Portanto, nós de facto aqui podemos pôr aqui o cenário de rochas bioquimiogénicas. E muitas formações carbonatadas têm muitos fósseis, e Portugal é um caso espetacular disso. Então no Jurássico é qualquer coisa de extraordinário. E portanto, olhando para a carta geológica, nós vemos o quê? E também com base na análise agora aqui do texto, nós vemos o quê? Carbonatos. Muitos carbonatos. Normalmente, aliás, este tipo de forma, assim, que parece assim formas em tijolo, normalmente é o símbolo mesmo dos carbonatos, ok? Portanto, de facto, a opção D seria a mais correta. Seria a formação de rochas bioquimiogénicas permitiu registar a sua forma face ao enunciado da pergunta 4. O que é que podemos então? E agora avançando de página, e já não falta muito, e faltam mais 4 perguntas para acabar este primeiro grupo. 5. Complete o texto seguinte com a opção adequada a cada espaço. Transcreva para cada folha de resposta cada uma das letras seguidas do número que correspondem à opção selecionada. A cada letra corresponde um só número. As pegadas de dinossauro da praia da parede que ficaram expostas devido à ocorrência de... O que é que vos parece? Parece-vos que magmatismo, sedimentação ou erosão? 1, 2 ou 3. Se disseram erosão, está correto. E porquê? Magmatismo não pode ser porque senão dava cabo logo dos fósseis, não é? Sedimentação também não pode ser porque... E vamos imaginar aqui aquele brinquedo que vem dentro do ovo Kinder, não é? Nós de facto metemos o ovo Kinder a cobrir o brinquedo e de facto depois metemos plástico. Quanto mais plástico nós metermos, menos visível, ou melhor, mais esguarnecido, por assim dizer, ficará esse brinquedo que vem por dentro do chocolate. E aqui é a mesma coisa. Se nós tivermos muito sedimento por cima do conteúdo fossilífero, a sua acessibilidade e a sua visualização vai ser cada vez mais difícil. Portanto, a sedimentação não pode ser aqui tema de conversa. O que pode ser, na verdade, é erosão, que é, na verdade, o contrário de sedimentação, ao fim e ao cabo. Pois a erosão vai permitir que se espelhem agora aqui a nu, aqui algumas, neste caso, os icnofósseis presentes e das pegadas de dinossauro da pegada da parede, ok? Espero que tenham ficado mais ou menos elucidados sobre isto. Que resulta num processo de impressão que ocorreu em 1. Argilitos, 2. Evaporitos ou carbonatos. Vimos há bocadinho na imagem e na carta geológica que estamos a falar de um complexo maioritariamente carbonatado. Portanto, aqui só podemos falar de carbonatos. Carbonatos estão associados a calcários, ok? Portanto, aqui temos A, 3, B, também 3. Na C já leva-nos aqui algumas partes de biologia, ok? Os dinossauros, tal como as aves e tal como o resto dos mamíferos, apresentam o quê? Circulação dupla, simples ou sistema circulatório aberto. Ora, pois bem, se nós estamos aqui a falar e vamos lembrar que nós, mamíferos, assim como as aves, o nosso sangue no sistema circulatório é obrigado a dar sempre 2 voltas, ou seja, passa 2 vezes pelo coração. Portanto, nós estamos aqui a falar de circulação dupla, ok? Portanto, tinha que ser aqui a opção 1, na C. Na D. Ora bem, circulação simples realizam trocas gasosas por... E vamos agora aqui perceber o raciocínio. Eu não quero estar aqui a dizer nenhum disparate, mas
circulação simples, como é sabido, está associado a hematose pulmonar, ok? E não branquial nem difusão direta. Portanto, aqui só nos restava colocar a hematose pulmonar. Na E, desempenham no ecossistema o papel de microconsumidores, macro ou produtores. O que é que são os produtores? Os produtores são os seres autotróficos, são os seres que, sobretudo por processos fotossintéticos, como por exemplo o caso das cianobactérias, conseguem produzir o seu próprio alimento. Microconsumidores são animais que são heterotróficos e que se alimentam de seres mais pequenos, ok? Que têm, enquanto que os macroconsumidores são aqueles seres que estão em níveis tróficos mais elevados e com isso alimentam-se também de espécies e de animais ou outros tipos de fauna e mesmo de flora de maiores proporções, ou que têm essa capacidade. E portanto os dinossauros estavam naturalmente nos níveis tróficos superiores, ok? E portanto resta-nos apenas aqui os macroconsumidores, ok? Macroconsumidores seria a resposta correta. Portanto, 1, 3, B, 3, C, 1, D2 e E2, ok? Espero que tenham escrito esta resposta. Relativamente aos processos, na 6, relativamente aos processos geológicos relacionados com a evolução da zona da parede, pode considerar-se que existem evidência de deformação de rochas sedimentares. Vimos aqui no texto o quê? Vimos que existe fraturação destas mesmas rochas sedimentares e que, portanto, cá está, apresentam fraturas verticais que atravessam toda a sequência estratigráfica. Até vou aqui assinalar. É muita atenção, nós temos aqui cuidado a estes pormenores, ok? Enquanto nós estamos aqui a fazer um exame. Ok. Como vocês conseguem ver aqui. Está bem? Portanto, a opção A está correta. É uma situação que é verdade. E, dando já aqui spoiler, a 6 tem como resposta correta a opção A. No caso da B, ocorre um avanço da linha de costa devido à erosão litoral. Na verdade, isto pode não ser totalmente verosímil. Porque se nós termos aqui um avanço da linha de costa, nós também vamos ter mais espaço, por exemplo, para a acumulação de carbonatos. Ou seja, a fábrica carbonatada irá aumentar. Portanto, olhando por esse prisma, a B não está correta, ok? Na C, ocorreu deposição trítica no Mesozoico a norte da Pedra do Sal. Vamos cá ver. No Mesozoico. De facto, há aqui uma deposição trítica com os aluviões, que são depósitos essencialmente fluviais, que estão de facto aqui a norte de Pedra do Sal. Só que são do quê? São do Cenozoico. São de há 65 milhões de anos para cá, não é, meus amigos? Portanto, não se enquadra na resposta correta. Vamos então agora aqui avançar para a pergunta 7. A pergunta 7, bom, eu não vou atrever aqui a ler aqui este nome porque, como eu disse, tenho um latim muito macarrónico e com isto não me arrisco a dizer isto. Mas digamos que esta espécie, cujos fósseis são conhecidos desde o século XIX, possuíam garras, dentes e também estruturas homólogas às aves atuais, com um bico, asas e penas. Em 1990 foi descoberto uma pedreira do sul da Alemanha em calcários do Jurássico datados a partir de uma fauna de amonites de uma nova espécie, que por sua vez que é uma nova espécie que é pertencente a este género, ok? Caso vocês estejam a par, até da própria definição de Linneu e isso tudo, nós temos agora aqui as séries taxonómicas e temos agora aqui essas classificações em que enquadramos sempre em espécie em baixo, género em segundo, género família, família em terceiro, ordem em quarto e reino em quinto, ok? Portanto, quanto maior, se nós avançarmos segundo esta ordem, espécie, género, família, ordem, classe e reino, nós vamos encontrar uma planóplia, ou melhor, à medida que nós avançamos nesta escala que eu acabei de dizer, a panóplia de seres vivos que nós encontramos começa a ser cada vez maior, ok? Portanto, este género que está aqui representado engloba esta espécie, ok? E mais recente, que está aqui a dizer que é mais recente do que os exemplares anteriormente encontrados. Portanto, aqui não se fala em números, ok? Aqui não se fala de não sei quantos milhões de anos. Aqui fala-se em métodos de comparação. Ou seja, falamos aqui em datação relativa, ok?
E resta-nos perceber se é uma evolução convergente ou se é divergente. Ora, pois bem, esta espécie derivou de um género inicial, ok? Ou seja, se derivou de um género inicial, quer dizer que ele se diferenciou do primeiro. Mais tarde, obviamente. Ora, se ele se diferenciou e se as suas características mudaram um pouco, quer dizer que nós estamos a falar do quê? De uma evolução que acaba por ser divergente, ok? Se fosse uma evolução convergente, nós estaríamos aqui a falar de, por exemplo, duas espécies que teriam originado uma espécie nova, ok? Portanto, aqui seria a opção D, datação relativa e evolução divergente. 8. Faça corresponder cada uma das descrições relativas a diferentes tipos de rochas expressas na coluna 1 à designação correspondente que consta na coluna 2. Ora bem, aqui para cada linha só há um número. Ou seja, há aqui dois bebés, há aqui duas opções numéricas que vão ficar excluídas disto. E vamos ver quais são. Portanto, rocha que possui grande percentagem de sílica formada por solidificação do magma. Aqui só temos duas rochas magmáticas, sendo estas o basalto e o granito. E qual é que é aquela que tem mais sílica, meus amigos? Qual é que é aquela que tem mais de 65% de sílica ou 62% ou lá o que é? É o granito, logicamente, não é? Aliás, basta ir aqui, por exemplo, aqui às séries de Bowen e nós vamos encontrar, sobretudo, minerais, sobretudo aqui silicatos, ok? Aliás, caso vocês não saibam, o próprio quartzo, a composição dele é SiO4, ok? É a fórmula química do quartzo puro, obviamente. Portanto, aqui, resta-nos aqui apenas o granito. Ou seja, A está associado à opção 5. No B, temos rocha de granulometria grosseira que sofreu um processo de diagese. Ora bem, granulometria grosseira remete-nos ao quê? Remete-nos a dois tipos de rochas. Ou melhor, remete-nos aqui a duas opções possíveis. Aos conglomerados e aos argilitos. Porque aqui nós estamos aqui sobretudo a falar de elementos terrígenos, ok? Não estamos a falar de elementos carbonatados. Portanto, o calcário fica já aqui iluminado. Bem como o basalto e como o granito, obviamente, porque são rochas magmáticas. Mas entre o argilito e o conglomerado, qual é que vos parece que é aquele que tem maior tamanho no seu grão? Qual é que é aquele que tem mais de 2 milímetros no seu grão, segundo a escala de Uda-Newton-North? Se estão a pensar conglomerados, estão a pensar bem. Pois é o conglomerado que aqui se insere nesta resposta correta, ou seja, B4. É a correspondência que temos de fazer. Para já, A5, B4. E agora, rocha granulometricamente fina, quase impermeável. Não é difícil, meus amigos. Tínhamos aqui duas opções principais. Ou o calcário ou o argilito. Mas o calcário, também há calcários finos, é verdade. Estou a pensar, por exemplo, agora aqui nos chalques, ok? Não é o chalque 04. É uma rocha que se chama chalque. Ou um tipo de rocha que se chamam chalques. Mas, se nós pensarmos melhor, o calcário pode ter várias granulometrias associadas, não é? Portanto, é uma resposta um bocadinho imprecisa. Portanto, nós aqui falamos sobretudo nos argilitos, ok? Que é uma rocha granulometricamente fina, cuja dimensão é inferior a 2 micra, ok? E que é geralmente impermeável, ok? Portanto, o argilito é aqui a resposta correta face ao teor da pergunta. Portanto, A5, B4, C1, ok? A 2 e 3 seriam opções que seriam eliminadas. Para finalizar aqui este vídeo e a última resposta, vamos aqui à resposta aberta. E está aqui a dizer, explique, considerando com os dados da figuras 1 e 2, as mudanças da posição da microplaca ibérica nos últimos 100 milhões de anos. Na sua resposta, refira os valores relativos a essa mudança de posição. Na verdade, a resposta pode parecer complicada, mas é muito fácil. O que é que podemos então aqui falar? Podemos falar que, atualmente, e este é o mapa da figura 1, que é o mapa que tem a geografia portuguesa atual, tem uma latitude de cerca de 38 graus norte, 41 minutos. Na figura 2, que é a figura da direita, tem uma latitude de 30 graus. Ou seja, podemos dizer que há cerca de 113 milhões de anos para cá, a Ibéria, neste caso,
migrou para norte cerca de 8 graus, ok? E porquê que essa rotação aconteceu? Pois, 8 graus porquê? Porque basicamente é a subtração entre 38 por 30, ok? Para ser mais preciso, podíamos dizer 8 graus e 41 minutos, ok? Mas, analisando agora aqui e percebendo os fundamentos que levaram a essa migração da placa ibérica, o que é que vos parece? Naturalmente será a interação de tectónica de placas, nomeadamente a interação convergente entre a Euroásia, a placa euroasiática, que é a placa onde está situada Portugal, e a placa africana, obviamente, que até dá início até ao chamado eixo da mesogonia, e que é até o responsável por criar uma sismicidade de teores intermédios em Portugal, nomeadamente ali a zona do Gorins, por aí fora. E, portanto, resta-nos dizer que essa modificação da posição foi devida a essa interação entre as duas placas agora citadas e que também foi responsável, por exemplo, isto aqui só como acréscimo, isto aqui não é obrigatório vocês dizerem, mas só para o vosso conhecimento, essa rotação que Portugal sofreu, uma rotação anti-horária, do Cenozoico para cá, do final do Mesozoico para cá, foi até responsável especificamente pela formação dos Pirineus e pelo próprio fecho do Golfo da Biscaia, ok? O Golfo da Biscaia, caso não saibam, é o golfo que está ali a norte da Galiza, a norte das Astúrias, norte de Espanha em geral, ok? Ok, pronto, basicamente é isto. Vocês tinham que, na pergunta 9, dizer houve uma mudança de 8 graus para norte, 8 graus 41 minutos para norte, que se deveu sobretudo à interação convergente ou à associação de placas tectónicas entre a Euroásia e a placa africana, que permitiu essa rotação anti-horária para norte da microplaca ibérica, ok? Ok. Obrigado por assistirem, meus amigos. Vemos agora aqui no próximo vídeo. Eu não vou fazer hoje já a correção da segunda parte, porque tenho que analisar melhor isso tudo, e então para já ficamos por aqui com o primeiro grupo. Ok, meus amigos, não vos chateio mais, espero que tenha sido útil. Peço desculpa a edição do vídeo não ser a melhor, mas pronto, eu estou a começar isto só agora e então ainda não sou um boss nestas matérias. Com isto, meus amigos, muito obrigado por assistirem, espero que tenha sido útil na compreensão de algumas coisas vossas e até à próxima. Com licença.